Hoje eu vou te falar tudo que eu entrego dentro do serviço de análise de perfil com alinhamento visual aqui no Estúdio Una. Aloha freelas, tudo bem? Aqui é a Simara do Estúdio Una e hoje eu vou te mostrar como funciona o meu serviço de entrada aqui no estúdio, como que você pode replicá-lo para sua agência ou para o seu estúdio. E claro, né, antes de continuar, não se esqueça de deixar teu joinha, de se inscrever aqui no canal para receber todos os próximos conteúdos deste canal. Essa ideia de serviço surgiu exatamente em 2020, bem na pandemia, porque eu vi uma grande necessidade. Eu recebia muita solicitação de empreendedores que estavam desesperados para manter seus negócios ativos, né, de serem relevantes. Foi nessa época que eles entenderam realmente a importância de se posicionar no digital para continuar vendendo, não depender apenas do espaço físico. Toda vez que eu apresentava uma proposta de design para social media, que é o serviço que eu ofereço, nem social media eu sou, né? Eu não faço toda a estratégia, é apenas o design. E eu percebia que nenhum cliente tinha interesse, achava caro, eles não tinham realmente verba para investir nisso. E se fosse para investir, eles precisavam de alguém que tomasse conta de tudo, desde a parte de criação de conteúdo, publicação, gerenciamento, e não era um serviço que eu oferecia. E eu estava perdendo oportunidades neste momento quando eu simplesmente dizia para o cliente que, olha, infelizmente eu não tenho o que fazer, é este o meu serviço, é este o valor. Não exatamente dessa forma, mas você entendeu, né? E foi aí que eu elaborei o serviço de análise de perfil com alinhamento visual, para pegar justamente esses clientes que não tinham como investir em um designer para gerenciar todo o perfil deles, né? Designer não, social media, nem um designer também para criar as artes profissionais, e também eles não viam sentido em investir em um designer para criar a identidade visual, porque apesar de ser super importante ter um logo profissional, um logo vetorizado, bonito, realmente eficaz ali para a marca dele, como que ele poderia replicar isso no Instagram? Ele ia receber os arquivos do logo, mas como que ele ia fazer os posts para o Instagram dele, começar a produzir conteúdos, tornar relevante na plataforma? Então foi por isso que eu desenvolvi esse serviço. Eu precisava desenvolver um serviço que desse autonomia para o empreendedor. Ele ia receber uma identidade visual focada no Instagram e ia conseguir a partir daquilo produzir conteúdo para o seu próprio perfil sozinho. Então bora lá que eu vou te mostrar tudo que eu entrego nesse serviço. Diagnóstico de perfil. A primeira coisa que eu faço dentro desse serviço, claro, depois de fazer o briefing, de toda essa parte que antecede aí o serviço em si, a primeira coisa que eu faço é um raio-x do perfil do cliente. Eu verifico se a foto do perfil dele está coerente, em boa qualidade, eu vejo referências da área, né, da concorrência dele, analiso o que faz mais sentido para ele e oriento de como que deveria ser essa foto, colocando as referências dentro dessa apresentação. Eu analiso o nome do perfil, se ele se torna pesquisável para o público-alvo dele, para o cliente ideal dele. Analiso o arroba, se é fácil de lembrar, se é fácil de digitar. Eu analiso o conteúdo, eu analiso as legendas, eu analiso todas as ferramentas, se o cliente está usando as ferramentas do Instagram, como geolocalização, hashtag, stories. Também analiso o destaque, se ele realmente está usando da forma correta, porque os destaques é para orientar aquele seguidor que acabou de chegar no perfil, para ele entender o que você faz, se você realmente é bom no que você faz, com depoimentos, se você tem um espaço físico, onde que é esse espaço físico, se você vende delivery, se você vende algum produto, como é que faço para comprar isso, o seu produto. Então os destaques servem para isso, justamente para isso. Se ele faz anúncios, eu também faço uma análise breve sobre esse assunto. Lembrando, eu não vou fazer anúncios para o cliente, eu não vou refazer o design do anúncio, nada disso. Eu simplesmente vou printar ali o anúncio dele e na reunião de apresentação eu vou dizer, olha, fulano, esse anúncio aqui não está sendo chamativo por isso, isso e isso, a copy não tá legal. Se você tiver esse conhecimento, você pode analisar a copy também. Se não tiver, analisa apenas o design. Se você tiver uma experiência um pouco mais completa, você analisa de forma geral também. E uma coisa extremamente importante, eu não tiro apenas um print do perfil do cliente, digo que ele deve melhorar a bio, que ele deve melhorar. Não, eu reescrevo a biografia do cliente para que ele realmente apresente em poucas linhas o negócio dele de forma muito mais estratégica e eficaz. Então eu reescrevo, eu faço a partir do briefing, a partir de referências de concorrentes, eu faço essa análise e crio uma nova bio para ele. Se a bio que ele tem não for boa, né? Se for boa, eu apenas faço algumas modificações, sugestões e digo até mesmo o motivo dela ser uma bio ideal, né? Porque às vezes
têm clientes que eles têm pontos no perfil deles que estão excelentes. A legenda é excelente, o conteúdo é excelente, ele tá usando os stories de forma eficaz. Então eu sempre pontuo dentro da reunião o que ele está fazendo certo também e por que ele está fazendo certo, para que ele continue fazendo daquela forma. Para criar uma bio de Instagram, eu uso um método muito simples. Você precisa responder o que você faz, para quem você faz e como você faz, ou o teu diferencial. Se você responder essas 3 perguntas, né, de forma simplificada, você já consegue elaborar uma biografia muito melhor pro teu perfil. Dentro do Rota 3K, que é o meu curso onde eu te ensino a estruturar e a vender o serviço de análise de perfil, eu te ensino na prática com clientes reais como estruturar esse serviço, como entregar esse serviço pro seu cliente. Eu mostro clientes reais aqui do Estúdio Una. Se você tiver interesse em aprender esse serviço que é fácil de vender e você pode ter como estratégia um serviço de entrada pro seu negócio, o link de inscrição está aqui embaixo e esses aqui, ó, são os depoimentos dos alunos do Rota. Segundo, universo de marca. Depois de fazer todo esse diagnóstico, essa análise de perfil, é hora de mostrar, de criar o universo visual da marca do cliente focado exclusivamente para o Instagram. O mais legal desse serviço é que você pode criar pacotes, desde pacotes mais acessíveis para quem quer apenas uma consultoria ou uma análise de perfil muito simplificada, até mesmo para quem quer receber ali todo o alinhamento, a padronização visual, receber posts editáveis ou posts prontos se você for designer. Então, olha só, na tela eu vou colocar aqui para vocês 4 exemplos de pacotes que você pode oferecer como um profissional que oferece o serviço de análise de perfil, tá? Pacotes que vão desde R$197, super acessível, vai ser, claro, uma entrega muito mais simples por esse valor, até pacotes de quase R$1.000, onde você vai entregar o universo de marca, templates editáveis, as artes prontas para o cliente. Então, é um serviço que você pode adaptar conforme as tuas especialidades. Se você não gosta de produzir conteúdo, não inclua consultoria de conteúdo, por exemplo, que é algo que eu já vou te mostrar que eu entrego também. Se você não é designer, se você é apenas social media, você não precisa criar um universo visual, você apenas faz a análise de perfil. Dentro desse universo de marca, eu entrego a identidade visual para o Instagram. E é muito importante porque eu já tive dúvidas aqui no YouTube de pessoas falando, mas você cria uma logo? Você cria o logo? Não, gente, eu não crio logo nenhuma. Eu crio uma identidade visual focada no perfil do cliente. Geralmente são pessoas que trabalham marcas pessoais, pessoas que não têm logo, que não têm identidade de fato. Porém, eles não vão conseguir, eles não têm verba para investir apenas na definição de um símbolo ali, de um logo, né, das cores. Então, o que eu faço? O cliente chega até mim e eu crio ali, eu defino quais são as cores que ele vai usar no perfil para deixar padronizado isso, defino as fontes que ele vai utilizar. Se ele for criar as publicações sozinho no Canva, por exemplo, ele já vai ter a orientação de quais fontes ele deve usar, quais cores ele deve usar, quais os códigos, além do estilo visual. Então eu defino ali se vai ser um estilo minimalista, um estilo mais criativo, vai ter colagem, vai ter fotos do especialista, vai ter fotos de banco de imagem, como que é o estilo dessas fotos. E para fazer isso, para entregar esse estilo visual, eu entrego para o cliente posts editáveis. E eu já fiz diversas formas. Eu já entreguei, por exemplo, 9 templates editáveis no Canva, só apenas a capa, né? Não carrosséis, por exemplo, apenas o post ali, para que ele consiga, a partir daquilo, criar as próximas publicações. Então, é como se fosse realmente um painel visual que eu entrego para ele editável. Então, a partir disso, ele consegue alterar os textos, alterar a imagem e seguir com as publicações. Hoje já é um pouco diferente aqui no Estúdio Una, eu entrego 3 posts prontos para o cliente já publicar no perfil dele. Então, se ele quiser continuar com as publicações, ele me contrata de forma mensal. Então, eu torno o cliente um cliente fixo aqui do estúdio também. Dessa forma que eu mostrei para vocês, fica muito mais simples vender o serviço de design para as redes sociais, que é um serviço muito legal de oferecer. Esse é um serviço que eu ofereço desde 2018. Na época que eu comecei, era muito mais fácil vender apenas esse serviço, né? Com o tempo, eu precisei pensar e elaborar o serviço de análise para que o serviço de design para social media seja uma consequência, para que ele mantenha aquele padrão visual. Dessa forma, com esse serviço de análise, você eleva a consciência do cliente em relação à importância de produzir conteúdo de forma constante na internet, de ter um visual atrativo, de ter posts diferentes, para que ele realmente consiga se diferenciar no mundo de perfis iguais. Não adianta, por exemplo, ter um conteúdo incrível se você não apresenta isso de forma correta no Instagram, né? Você provavelmente já viu muito produtor, muito infoprodutor, por exemplo, que tem um conteúdo legal, mas quando você olha pro carrossel, não dá nem vontade de ler, porque as fontes estão muito pequenas, porque tá muito bagunçado, é poluído visualmente, ou é mais do mesmo, né? Só um fundo branco com texto e só tem texto. E a gente precisa
precisa parar pra pensar que as pessoas não estão no Instagram pra ficar lendo um monte de texto o tempo inteiro. Elas precisam ser estimuladas de outras formas e o visual é o principal disso. É através do visual que alguém vai parar de rolar o feed e olhar a tua publicação. É através do visual que alguém vai entrar ali na aba explorar do Instagram e vai clicar na tua publicação, porque chamou a atenção dela. E a terceira entrega é uma consultoria de conteúdo. Então, no dia da apresentação, quando eu apresento toda a análise de perfil, quando eu apresento esses posts que eu criei, essa identidade visual para o Instagram, eu também ensino o cliente a produzir o próprio conteúdo dele. Então, dentro dessa reunião de entrega da análise de perfil, eu mostro para o cliente algumas ideias de conteúdo. Eu crio um Trello com várias sugestões para ele. E dentro desse Trello, eu também mostro para ele o meu método de produção de conteúdo que eu uso na Una desde 2018, né? Que já me fez alcançar mais de 90 mil seguidores no Instagram. Então, eu mostro para ele como que funciona a jornada do seguidor, aquele seguidor que acabou de chegar, como que você faz para ele engajar e comprar de você. Eu explico para ele sobre funil de conteúdo, que não tem como você produzir conteúdo no Instagram sem entender sobre este assunto. Falo para ele sobre formatos criativos, o que ele pode explorar de acordo com a personalidade, com o tempo que ele tem para isso. Não adianta eu querer falar pro cliente, olha, você precisa postar vídeo o tempo inteiro se ele não gosta de aparecer. Eu tenho que mostrar outras possibilidades para o cliente também. Falo sobre objetivos de cada publicação, se é uma publicação com um cunho mais educativo, mais de conexão, de relacionamento, de autoridade. Então tem vários tipos de conteúdo aí para o cliente explorar, que eu ensino dentro do Rota 3K e também ensino para o meu cliente final. E também a ação de cada post, se vai ser um post compartilhável, interativo ou salvável. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. E se você quer entender como ganhar dinheiro com análise de perfil, você pode clicar nesse outro vídeo aqui e continuar, né, aprender um pouco mais sobre esse serviço. E se você quer entender qual que é o melhor serviço, né, que eu vou te explicar ainda mais em detalhes, para você que está iniciando agora como designer ou como social media, nesse outro vídeo aqui eu também te explico melhor como é que funciona, como que você pode aplicar isso dentro da tua estratégia, dentro da tua esteira de serviços. Te vejo na próxima quinta-feira aqui nesse mesmo lugar.